Fala aí, galera. Exercício de lançamentos 2. O exercício de lançamentos 1 foram 4 questões sobre lançamento horizontal. O exercício de lançamentos 2 são 4 questões sobre lançamento oblíquo, também do nosso livro Bernoulli. Ok? Nossa frente A. Ó, questão 20 da página 66. Abre o livro e acompanha. Uma bola é lançada verticalmente para cima, com velocidade de 18 metros por segundo. Ou seja, por um rapaz situado em um carrinho que avança segundo uma reta horizontal a 5 metros por segundo. Gente, preste atenção. Eu vou chamar de velocidade VY, essa velocidade vertical, de 18 metros por segundo. E vou chamar de Vx, essa velocidade horizontal, de 5 metros por segundo. Ok? Depois de atravessar um pequeno túnel, o rapaz volta a recolher a bola, a qual acaba de descrever uma parábola conforme a figura. Despreza-se a resistência do ar e G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A altura máxima H, ele está pedindo, alcançada pela bola. O deslocamento horizontal X, que eu chamo de alcance, vai respectivamente quanto? Certo? É o que ele quer saber. Tá aí as 4 alternativas. Detalhe, quando ele solta a bola, quando ele lança a bola para cima, você vai ter uma velocidade na horizontal, porque na horizontal ela vai partir com a mesma velocidade, no caso do carrinho, que é 5, sendo que ele lança o objeto verticalmente para cima, né? Então você tem um lançamento oblíquo aí. O que ele nos deu aqui? A velocidade V0x e V0y, né? V0y 18 e V0x 5 metros por segundo. Fica fácil aqui, gente, porque é o seguinte, ó. Para calcular, no caso, a altura máxima, eu tenho uma fórmula, no caso, que é que é h, altura máxima, igual a V0y ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, que é 10. Certo? Ele quer altura e ele quer alcance. Então vamos lá, ó. Certo? V0y ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. No lugar de V0y, 18 e no lugar de G, 10. 18 ao quadrado dividido por 2 vezes 10. Então vou ter aqui o seguinte, ó. 18 ao quadrado, que vai dar 324, e 2 vezes 10, que vai dar 20. Dividindo isso aqui, eu vou ter 16,2. Então já calculei aqui o valor da altura máxima, mas ele quer também, no caso, o alcance. Para isso, eu preciso do tempo de voo, que é o tempo que ele sobe, mais o tempo que ele desce. Para calcular o tempo de voo, é 2 vezes o tempo de subida. É 2 V0y sobre G. Está aqui. E V0y foi dado, é 18. Substitui os valores. 2 vezes 18, 36. Dividido por 10, vai dar 3,6 segundos. Agora eu jogo na fórmula de alcance, certo? Então vai ficar V0x, que é 5, vezes 3,6. Então o alcance é igual a 18 metros, está aí. Altura 16,2 metros e alcance 18 metros. Então a alternativa aqui é a letra A. Questão simples de lançamento oblíquo, não é isso? Tá aí. Letra A. Certo? Vamos para a nossa próxima questão agora. Questão 22 da página 68. Suponha que Cebolinha, para vencer a distância que o separa da outra margem e livrar-se da ilha de Mônica, tenha conseguido sua velocidade de lançamento de valor 10 metros por segundo. Velocidade de lançamento, gente, é V0, tá bom? Só para frisar. Fizesse com a horizontal um ângulo alfa, que é o ângulo de lançamento, cujo seno, no caso, vai ser 0,6 e o cosseno 0,8. Desprezando-se a resistência do ar, o intervalo de tempo decorrido entre o instante em que Cebolinha salta e o instante em que atinge o alcance máximo do outro lado é. Então, na verdade, gente, o que ele está querendo é o tempo de voo. Gente, nas nossas aulas de lançamento oblíquo, eu frisei muito para vocês o seguinte, né? Que primeiramente, antes de qualquer coisa, se tivesse a oportunidade de calcular V0x e V0y, para calcular V0x e V0y, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a velocidade inicial, que é 10, e tem que ter os ângulos, o seno e o cosseno do ângulo. Eu tenho isso aí. Ó, então tem aqui.
Na verdade, eu não quero alcance, eu quero o tempo, né? Eu tenho V0, que é 10 metros por segundo. Eu tenho cosseno, que é 0,8, seno 0,6. Vamos calcular. V0y é V0 vezes seno. Então vai ser 10 vezes 0,6, que vai dar 6, porque V0 é 10, seno é 0,6, então eu tenho 6 metros por segundo. V0x é V0 vezes cosseno. Então é 10 vezes 0,8. Isso aqui vai dar 8 metros por segundo. Né? Ele está querendo o tempo que ele sai, no caso, de um lado para o outro. Que ele sai do solo e volta para o solo novamente em lançamento oblíquo. Esse tempo aí é chamado de tempo de voo, que é 2 vezes V0y dividido pela gravidade. A gente usou na questão anterior. V0y é 6, certo? Então, no lugar de V0y, eu boto 6 dividido por 10. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 6, 12, dividido por 10, eu vou ter 1,2 segundos, certo? Questão também bem simples, ok? Então, a alternativa aqui é a letra D. Aí a questão, correto? Vamos para a próxima. Essa aqui pediu o tempo de voo. Questãozinha teórica, certo? O movimento de um projétil após ser lançado com velocidade de modo V0 e com ângulo θ relativo à horizontal, definida pela superfície da Terra, é um movimento balístico ideal, ou seja, desprezamos os efeitos de resistência do ar e consideramos 0 grau menor do que θ e θ menor do que 90. Então é correto afirmar que, ele coloca aí a figura, né? Gente, vê só, letra A, a altura máxima atingida pelo projétil é independente do ângulo de lançamento? Gente, claro que não, isso é falso, porque a altura máxima vai ser V0y ao quadrado dividido por 2g. Para calcular V0y, que está na forma de altura máxima, eu tenho que ter o seno do ângulo, porque V0y é V0 vezes seno. Então depende no caso do ângulo aqui. Então a letra A é falsa. Letra B. A velocidade do projétil é nula no ponto mais alto da trajetória. Falso. Por quê? No ponto de altura máxima, a velocidade na vertical é igual a zero. Porém, eu tenho V0x. Ele continua, no caso, sua trajetória na horizontal. Certo? Então, a velocidade no ponto de altura máxima é V0x. Agora, se ele falasse velocidade na vertical, seria zero. Letra C. A velocidade do projétil é máxima no ponto mais alto da trajetória. Gente, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é mínima, porque Vy é igual a zero. Então, na vertical, ele tem que parar para depois descer. Então, a resultante, no caso, vai ser V0x. Falso. Letra D. A aceleração resultante no projétil é constante ao longo da trajetória. Verdadeiro, gente. Né? Porque a aceleração que eu vou usar é da gravidade, que vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, já que eu estou falando de um lançamento no vácuo. E letra E. O alcance horizontal máximo é independente do ângulo. Certo? Falso, porque o alcance máximo, a condição para que ele exista, né, é que o ângulo seja igual a 45 graus. Ok? Então ele depende do ângulo sim. A resposta certa é a letra D. Tá aí. Questão 21 da página 68. Ok? Vamos para a nossa quarta e última questão agora, gente. Vamos lá. Olha só. Questão 24 da página 68. A figura mostra uma bola de golfe sendo arremessada pelo jogador, com velocidade de 40 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. A bola atinge o solo após 7 segundos. Vê só, vamos ver de novo. A figura mostra uma bola de golfe sendo arremessada pelo jogador com velocidade de 40 metros por segundo. Isso no caso é V0. Ele está V aí, mas a gente chama de V0. Tá? Formando um ângulo de 60 graus. A bola atinge o solo 7 segundos após o lançamento. Então, ele sai do solo e atinge o solo novamente. Isso é tempo de voo. Tá? É o tempo que ele sobe mais o tempo que ele desce. A altura máxima, ele quer saber, e a distância que a bola atinge
o solo em relação ao ponto de lançamento. São respectivamente quantos? Isso aqui é muito parecido com a primeira questão que a gente resolveu. Só que aqui eu vou precisar calcular V0x e V0y. Naquela eu não precisei porque ele já tinha dado. Né? O que ele me deu aqui como informação? V0, que é 40 metros por segundo. O tempo de voo, que é 7 segundos. E a gravidade, que é 10, que eu vou usar. Né? Ele quer altura e ele quer alcance também. Então, eu disse a vocês o seguinte, sempre que eu tiver oportunidade, eu calculo V0x e V0y. Né? V0y é V0 vezes o seno. Como é o seno de 60, é raiz de t sobre 2. Então, vou simplificar aqui. 40 dividido por 2 vai dar 20. Então, V0y é 20 raiz de 3 metros por segundo. Vamos calcular V0x agora, que é V0 vezes cosseno. V0 no caso 40 e o cosseno no caso de 60 graus é 0,5. 40 vezes 0,5 é 20. Isso aqui é um ângulo notável, gente. Tá? Você tem que saber, no caso, qual é o seno e o cosseno dos ângulos de 30, 60 e 45 graus. Então agora vamos calcular aqui, no caso, a altura máxima. A altura máxima é V0y² dividido por 2g. V0y é 20 raiz de 3. E g é 10. Substitui. 20 ao quadrado dá 400. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 400 vezes 3 eu tenho aí 1.200. Dividido por 20. Corto os zeros, eu vou ter aí 120 dividido por 20, vai dar 60. Então já tenho aqui a altura máxima. A altura máxima aqui é igual a 60 metros. Mas ele quer também o alcance. Certo? O alcance é V0x vezes o tempo total. Então vai ser 20 vezes 7. 20 vezes 7 que vai dar 140. Então A, que é o alcance, é igual a 140 metros. A alternativa aqui é a letra C. Certo? E aqui a gente termina a nossa questão, gente, tá? Termina a questão e as questões de lançamento horizontal e oblíquo. Ok? Então terminamos as questões, terminamos o assunto de lançamento, né? Visto, revisado e feito exercício.